Bom, a gasolina sobe mais 18%, gás de cozinha mais 16%, óleo diesel 24,9%. Isso ontem, porque a gasolina, por exemplo, depois do Bolsonaro assumiu, já teve alta de 116%, mais do que dobrou. O gás de cozinha subiu 100% desde que esse cretino virou presidente. O óleo diesel dos caminhoneiros, que muitos deles apoiaram esse mentecapto, subiu 95%. Enquanto isso, o salário dele e dos militares subiu 69%. A gasolina no Acre ontem chegou a R$10 e uns quebrados. Sabe qual foi a votação dele lá? 77%. A fila nos postos de gasolina na quinta-feira à noite foi deprimente. Para quem viveu o final da década de 80, o começo da década de 90, sabe o que eu estou falando. Era isso, toda semana. Filas e filas nos postos de gasolina. Tipo caos, saca? Gente correndo para os postos para encher o tanque, para economizar, com medo da falta da gasolina. A classe média, que adora parecer rica, com seus carrões Renegade, essas porcarias que imitam os SUVs americanos, estava em peso nas filas. Pouco carro velho eu vi nessas filas. Quem estava prioritariamente nessas filas era a classe média, economizando centavos. Porque quanto que você economiza num tanque? R$40? Pois é de cair o cu da bunda o que esses cretinos fizeram com o Brasil. Ah, é o preço do barril de petróleo que subiu. Não é não, ainda não. Até porque em 2008 o preço do barril de petróleo chegou a $147 e o presidente Lula manteve a gasolina a R$2,50. Hoje o barril chegou a $110 e a gasolina no Acre, por exemplo, chegou a R$10, São Paulo R$8 e tralalá. Coloque aí nos comentários quanto dá a gasolina no seu estado, velho. Escreve aí. O povo está postando por aí os vídeos antigos do Bolsonaro dizendo que é um absurdo a política de precificação da Petrobras. Tem um vídeo dele na véspera do segundo turno, dizendo que iria baixar a gasolina se ganhasse. Bom, falar desse cara é perda de tempo. Qualquer pessoa com 2 neurônios já se tocou que esse cara é uma fraude. Agora ele está falando que tem que mudar a forma de precificação da Petrobras, ou seja, fazer o que Lula e Dilma fizeram. Colocar a Petrobras para trabalhar a favor do povo brasileiro e não para os acionistas que são minoria e que tiveram lucros astronômicos desde que o vampiro Temer mudou a política de preço da Petrobras e o Zé Ruela do Bolsonaro manteve. Agora ele está falando que precisa mudar. Como se ele não tivesse nada a ver com isso. Eu não posso fazer nada, diz ele, quando a gasolina sobe. Toda vez. É um mequetrefe, cara, é uma fraude. Os acionistas estrangeiros forraram o bolso de dinheiro às custas da fome da metade da população brasileira. Sim, metade dos brasileiros hoje vive em estado de insegurança alimentar. Esse é o Brasil de Bolsonaro, cara. Eu, sinceramente, eu não acredito na passividade do povo brasileiro. Nós jamais devíamos ter abandonado a pauta do impeachment. Nós estamos numa pandemia que já matou mais de 650 mil pessoas e todos sabem a responsabilidade desse governo na maioria dessas mortes. Fundamentalmente a culpa de Bolsonaro pela cruzada que ele fez contra os cientistas, os infectologistas, contra a vacina. Até hoje tem filho da puta que não se vacinou. Todo mundo sabe disso. Nós abandonamos a pauta do impeachment. Essa semana teve um grande ato coordenado pelo Caetano Veloso em Brasília. Cara, lindo, grandes artistas, reuniram milhares de pessoas. A pauta é completamente legítima, importante. Parabéns pro Caetano, seu Jorge, Emicida, Nando Reis, a querida Daniela Mercury. Mas a gente tinha que fazer isso, ir para as ruas, colocar a cara a tapa, desde o dia que esse cara acabou com o Ministério da Cultura. Desde o dia que ele assumiu a presidência e anunciou que fecharia o Ministério da Cultura, nós tínhamos que ter ocupado as ruas, sair para as ruas em defesa das pautas que têm uma certa unanimidade. É relativamente fácil. E nós precisamos acabar com isso, cara.
Nós toleramos que esse canalha matasse nosso povo pela pandemia e agora pela fome. Basta! Eu não estou aqui criticando, menosprezando a pauta desse ato pela terra, contra o pacote de destruição do meio ambiente, em defesa dos povos originários. Eu estou dizendo que precisamos ir além. Precisamos falar que o aumento dos combustíveis é uma escolha política desse governo. Que isso destrói o nosso poder de compra, aliás, o nosso poder de sobrevivência. Tu acha que o aumento da gasolina, do óleo diesel, não impacta no preço da comida? Já são 20 milhões de pessoas passando fome, mais de 100 milhões comendo, mas não sabe se vão conseguir comer o mês que vem. E o cara torrando dinheiro, andando de jet ski, de lancha, rindo da cara dos brasileiros. Quem roubou a nossa coragem, cara? Por que a gente não está na rua? Por que essa passividade? Por que vocês se comovem com as imagens da terrível guerra na Ucrânia, mas não se comovem com a fome e a violência que mata todos os dias nossos jovens e crianças espalhadas pelo Brasil? Por quê? A classe média desse país precisa entender que a verdade é libertadora, é emancipadora, como disse o sociólogo Gessé de Souza no seu novo livro, A Classe Média no Espelho. Aliás, uma ótima dica de leitura. Ele disse o seguinte: apesar de dizermos ao contrário, mas as mentiras que confirmam a vida que levamos na prática legitimam nossas ilusões e detestamos as verdades de que somos diferentes daquilo que imaginamos. A classe média desse país, que faz parte, acha que faz parte da elite financeira e não fazem. Como eu disse no início do vídeo, predominantemente nas filas dos postos de gasolina, dos vários postos de gasolina que eu passei na quinta-feira à noite, eram de carros de classe média. Eles estão tão ou mais fodidos que os pobres. A classe média desse país precisa saber que faz parte da classe trabalhadora e que esse governo nos destrói. Consciência de classe. A verdade é libertadora e emancipadora, como disse o Gessé de Souza. E a verdade é essa. Bolsonaro não está ferrando só os esquerdistas, os comunistas. Bolsonaro está ferrando com o povo brasileiro de maneira geral. Com você que estava na fila do posto de gasolina na quinta-feira à noite. Com a sua faxineira que enfrenta horas dentro do transporte público e que o dinheiro que você paga para ela já vale pelo menos 30% a menos do que você pagava antes do Bolsonaro, se comparado com o preço da cesta básica. Ele ferra com o seu porteiro, ele ferra com o dono do bar, ele ferra com o funcionalismo público. E com você que paga escola particular para os seus filhos, convênio médico, parcela do seu Renegade. Os únicos que ganham com o Bolsonaro, cara, são, por exemplo, os acionistas da Petrobras, nacionais e estrangeiros, que montaram em 106 bilhões de reais, que foi o lucro que a empresa teve agora. E que por conta desse lucro, os diretores da Petrobras irão receber um bônus extra de mais de 13 milhões de reais. A custa de quê? Da gasolina a 8, 10 reais que o povo brasileiro está pagando. O Bolsonaro é um vendilhão do patrimônio brasileiro. Patriota?